guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Resplandecer o meu primeiro amor. meu primeiro amor. Diga comigo: Senhor meu Deus, nesta manhã eu vim à tua casa para adorar e para oferecer o meu culto ao Senhor. Recebe a minha oração e aceite a minha pessoa perante a ti. Se houver pecados na minha vida, Senhor, tenha misericórdia, me perdoe agora, me purifique neste momento, renove as minhas forças. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Deixa eu mostrar para você que ainda não viu. Deixa eu mostrar para você a mulher mais bonita. O missionário diz que é a dona Madalena, mas eu falo que é a dona Mônica. Que a dona Madalena é a mulher dele, agora a minha é mais bonita, irmão. É sempre assim, né? Homem feio casa com mulher bonita. Sei por quê. Você sabe por quê, irmão? Alguém sabe? É porque aqueles boizinhos assim, escovadinhos, esses são assim, né? Não são carinhosos, eles acham, eu já sou bonitão, sou lindão, tá pegando boi, tá comigo, né? Agora o feio diz assim: eu já sou feio, eu tenho que ser pelo menos educado, carinhoso, tratar bem, porque aí, né, é por isso que mulher gosta de ser bem tratada. É por isso que o homem feio casa com mulher bonita. Tá ali a dona Mônica. Dona Mônica, bom dia. Bom dia, gente. A dona Mônica chegou aqui no Cuiabá na segunda-feira e hoje é o primeiro domingo dela aqui. Eu já tive aqui domingo passado. Quem teve aqui domingo passado? Tem alguém aqui hoje a primeira vez? Primeira vez que você vem nessa casa. Seja bem-vinda, senhora, em nome de Jesus. Tem uma ali que já veio. E graças a Deus por isso. E a dona Mônica vai ficar aqui com a gente, vai nos ajudar aqui em muitas coisas aí. Ela é também sempre ativa no ministério. Caso você precise, você necessite, ela também prega, ela também ora, ela também expulsa demônios. Aliás, ela é especialista em expulsar pombagira. Isso aí, aqueles espíritos assim malignos, sensual, ela sabe como fazer, expulsa tudo. Né? Todas essas coisas assim, ela sabe mandar para o quinto das trevas. Amém, irmãos? Abriu a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3? Ok, então vamos lá. Êxodo capítulo de número 3. Eu vou falar com você, no próximo domingo eu vou ungir as mãos, que o próximo domingo é para quem está com problema financeiro. Quem tem problema financeiro, domingo, nos nossos cultos, a unção aqui. Eu vou orar para Deus abrir as portas e você vai começar a ganhar dinheiro. Porque o povo de Deus tem que prosperar. E eu vou mostrar a você que Satanás não quer isso. Mas Deus quer. O que Satanás não quer, eu não estou nem me importando com o que ele quer. Eu me importo é com o que Deus deseja, com aquilo que Deus ele quer. Êxodo capítulo 3, versículo de número 19, diz assim, olha. Antes de falar um pouquinho, deixa eu contar para você um pouco da história.
O povo de Israel, eles foram aprisionados no Egito e lá eles passaram 430 anos presos. A libertação de Israel, ela durou 1 ano. Então, no ano 429, foi quando tudo isso aqui começou, né? E o Senhor Deus mandou que Moisés, ele fosse para o Egito, para tirar o seu povo das garras do faraó e levá-los à terra que ele havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, em dar a eles e a sua descendência. Tudo bem. Mas olha o que Deus fala, como Deus ele é sincero com a gente. Às vezes eu me lembro, por exemplo, que em 1992, quando as pessoas evangelizavam na rua, e até hoje muita gente evangeliza, mas eu estava nas ruas, então as pessoas vinham me evangelizar. E muitos chegavam para mim e diziam aqui, olha, irmão, recebe isso aqui, olha, aceita Jesus, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai. Mas só que você tem que ter a ciência de uma coisa. Não é da noite para o dia. Muita gente acha que é instantâneo. A sua salvação é instantânea, é na hora. A mudança da sua vida, não. E muitos cristãos, por receber Jesus e a vida não mudar, desistem dele. Ah, porque eu fui para a igreja, mas só que nada mudou, a minha vida continua a mesma coisa, e tal. Porque as mudanças só vão ocorrer gradativamente de acordo com o nosso posicionamento. Se nós não nos posicionarmos da forma correta, a nossa vida não muda. Você pode receber Jesus, você vai para a glória com Deus, você pode ser batizado nas águas, você pode ficar nesse mundo, mas você pode ser um fracassado. Você pode viver doente, você pode viver na miséria, você pode ter a sua vida destruída, seu relacionamento, seu casamento, você pode fracassar em tudo na vida. Né? Mas só que, o que ocorre? Se você ou eu, qualquer pessoa que aceitar Jesus como Senhor e como Salvador, tem que entender o seguinte: para mudar, é necessário você agir. Se você pegar a palavra oração, tira o O e o R, o que vai ficar? Então, se a gente ora, a gente tem que agir. Deus pega e manda Moisés ir ao Egito. Moisés chegou lá e fez como qualquer cristão imaturo também faz. Moisés chegou lá e falou com o faraó e disse para ele, solta o meu povo e tal. Deu recado. O faraó virou para ele e disse assim, quem é o Senhor para que eu deixe Israel? Ah, vocês estão querendo ir para o deserto festejar? É? Ok. Chamou lá os funcionários dele e disse assim, ó, tire a palha. E eu quero que eles produzam a mesma quantidade de tijolos. E não tem esse negócio, não. Eles estão precisando é trabalhar, para eles parar de ficar dando ouvido à mentira. Então, primeira coisa, o demônio quer colocar a palavra de Deus em descrédito. E colocar como se ela fosse mentirosa. Por quê? Porque justamente quando ele afirma isso, se a palavra de Deus era mentira, por que ele iria se preocupar com ela? Por que o povo não poderia ouvir? Mentira não muda a vida de ninguém, a não ser fazer confusão na vida dos outros. Por que ele diz que era para o povo não ficar dando ouvidos a mentiras? E ali, o que ocorre? Moisés pega, volta, porque o faraó, ao invés de liberar, prendeu mais ainda, e Moisés chega lá, Senhor, desde que eu falei no teu nome, a faraó ele tem maltratado o teu povo. Daí, o que ele estava dizendo mais ou menos era assim, e o senhor não fez nada. O senhor está daí assistindo tudo. Só que antes de Deus falar e mandar Moisés ir ao Egito, Deus já tinha falado o que ia acontecer. Na hora que ele fosse. Na hora que você, por exemplo, quer ver? Na hora que você, de fato, recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador,
sabe o que acontece? A sua casa parece que vai virar de cabeça para baixo. Tudo começa a dar errado para você. Aí você olha assim e diz assim, caramba, ué, é igreja ou é um terreiro? Porque tem gente que até diz, pastor, quando eu não ia na igreja nenhuma, eu estava até melhor. Eu fui para a igreja, começou, perdi o emprego, perdi isso, perdi aquilo, começou problema de casa, briga, confusão, eu não estou entendendo mais nada. Olha para o seu vizinho e diz assim, calma, é assim mesmo. Se não for assim é porque você não foi sincero. Se você aceitou Jesus e não teve problema, você está precisando fazer corretamente essa aceitação aí, porque ela não está certa não. Por quê? Porque Jesus garantiu para nós, no mundo vocês terão aflições. O que são aflições? Sofrimentos, lutas, batalhas. Mas ele diz, mas tenha bom ânimo, tenha disposição, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele está dizendo, as lutas, os problemas, o sofrimento vai vir, mas você vai vencer se você se posicionar da maneira correta. Agora, se você correr lá para o cantinho como um cachorro perseguido e ficar lá quieto no canto, ai meu Deus, Senhor, por que está acontecendo isso? Não estou entendendo, Jesus, eu queria paz, queria isso, queria aquilo. Tá, tudo isso você vai ter, mas se você se entregar, você não vai ter coisa nenhuma. Moisés, tudo que eu estou te falando está aqui no capítulo 3, 4, 5 e 6 de Êxodo, esse livro que eu estou mencionando para você. E Deus já tinha falado com ele. O mais impressionante é que Deus já havia dito. Moisés está dentro do normal. É isso mesmo. Porque aqui no versículo 19 e o versículo 20 de Êxodo 3, onde eu te pedi para abrir, ele diz assim, olha, preste atenção. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. Deus estava falando com ele. Moisés, você vai lá e vai falar com ele. Agora, eu sei que ele não vai deixar vocês irem. Irmão, já não era para Moisés estar preparado? Mas não estava. Porque, infelizmente, às vezes, nós, o povo de Deus, nós cristãos, nós estamos habituados somente a receber. Nós não estamos preparados para lutar. O povo de Deus não quer luta. O povo de Deus, às vezes, só quer bênção. E se nós não recebemos, nós não queremos lutar por aquilo. Alguns dizem, isso aí não é de Deus, isso aí... Né? Um dia um pastor, como ontem, por exemplo, um pastor de outro ministério, eu não sei por que isso, mas as pessoas me ligam para conversar comigo, pedir orientação, e esse pastor ligou para mim, ele era de Belo Horizonte, ele ligou para mim, e ele me comentou umas coisas, e eu falei, pastor, legal, gostei, faça isso na sua igreja. Se não fosse uma ideia que Deus deu para você, eu até faria aqui na minha igreja, que eu gostei disso daí. Aí ele falou, vou fazer sim, irmão. Aí passou uns 3 meses, eu liguei para ele e disse, pastor, e aquele negócio o senhor fez? Ele falou, irmão, não fiz não, eu larguei para lá. Irmão, uma dificuldade danada, o negócio não andou, e não é de Deus não, porque quando Deus está na coisa, a coisa anda. Eu falei, pastor do céu, você está ficando doido? Não, irmão, quando o negócio é de Deus, vai fluir. Você acha que o diabo vai querer entregar os pontos e ficar lá sentadinho, quietinho no canto, enquanto vê você vencer? Vai não, filho. Ele vai se opor a você, ele vai lutar de todas as formas para te prender. Você vê, por exemplo, o senhor ali, um testemunho. O demônio está segurando para ele não contar. Uma bênção que ele recebeu. O demônio não quer deixar ele dizer. Agora você acha que ele vai querer soltar a sua vida sentimental? Você acha que ele vai querer ver você sorrindo depois de você ter tido tantas desilusões de namoro, ser abandonada, ser traída, ser enganado? Você acha que ele vai sair correndo só porque agora você veio para a igreja e agora você é de Jesus? Você acha que ele vai largar? Vai não! Ele vai tentar fazer você ser infeliz sendo crente. O que é de crente infeliz dentro das igrejas e aceitando como se tudo fosse de Deus, se o Senhor quer assim, que assim seja. O que eu posso fazer, pastor? Lutar. Deus está dizendo para ele, olha, o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Olha o que Deus está deixando consciente, irmão. Deus está falando para Moisés, Faraó vai te enfrentar.
Ele vai usar a força contra você. E você vai usar a minha força, mas ele não vai querer soltar, não. Mas eu vou fazer o seguinte: o que Deus disse que queria fazer? Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles. Depois vos deixarei. O que Deus está falando? Eu vou fazer milagre, Moisés. Quando é que o milagre acontece, pastor? O milagre acontece quando a gente não desiste dele. Se você desistir do milagre, Deus não vai fazê-lo. Veja, por exemplo, a Bíblia nos fala em Marcos 5 de uma mulher que sofreu durante 12 anos. Ela perdeu tudo, não tinha mais nada. Ela perdeu até mesmo a condição de poder reverter aquela situação, porque ela não tinha mais aonde recorrer, não havia tratamento para ela. Ela tinha uma doença incurável. Mas de repente alguém passou onde aquela mulher estava esperando a morte. E alguém chega para ela e fala para ela de Jesus. E quando alguém fala para ela de Jesus, aquela mulher sai daquele local dizendo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E ela sai daquele local reunindo suas últimas forças. Imagine uma pessoa que sofre há muitos anos. Ela já está às vezes até habituada ao sofrimento, acostumada com ele. É assim, pastor. Infelizmente, outro dia eu estava vendo uma reportagem, uma garota de 17 anos, aos 6 anos, ela teve diabetes e ali ela tem que injetar, ela mesma diz: eu mesmo injeto a insulina, eu mesmo aplico, eu aprendi a conviver, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, eu não posso fazer assim, eu não posso fazer assado, eu não posso fazer dessa, mas eu já me habituei, eu já me acostumei, eu tenho uma vida normal. Ela não tem uma vida normal, porque a vida normal é se ela pudesse fazer tudo que ela deseja fazer. Ela não pode. Então não é normal. Só que nós acostumamos com as coisas como aquela mulher acostumou com a morte, com a derrota, com o fracasso. Mas quando ela ouviu falar, ela diz: eu posso não pegar na mão dele, eu posso não ter força para levantar. E eu imagino aquela mulher, por exemplo, no meio de uma multidão, porque onde Jesus estava tinha 5.000, 10.000, 15.000 pessoas. E aquela mulher passando por todo aquele povo para poder chegar. Tem pessoas que às vezes dizem assim: eu estou com problema, mas eu não posso sair de casa, porque eu sinto dores, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Imagina as dores que aquela mulher sentia. E ela não pediu para aquela pessoa assim: olha, pede Jesus para vir aqui comigo, fala com ele onde é que eu estou, pede para ele uma visitinha. Não. Ela é que foi a Jesus reunindo as últimas forças que ela tinha. E quando ela tocou em Jesus, o que aconteceu com ela? Ela foi curada. Imagine a luta que aquela mulher teve para poder chegar lá. Imagine a luta que ela teve para poder vencer. Porque o que ela ouvia sempre: não tem jeito, fulana, não adianta, esse negócio não vai mudar, você vai morrer com isso. Você tem que aceitar, é assim. É a vida. E as pessoas às vezes preferem aceitar, como Moisés está aqui praticamente aceitando. E Deus já havia dito para ele: olha, Moisés, ele não vai deixar, ele vai resistir você, ele vai se levantar contra você, mas eu vou fazer milagre. Porque maravilha é milagre. Deus disse: eu vou fazer milagres no Egito, e quando eu começar a fazer milagres lá, aí ele vai deixar vocês irem. Então, ou seja, quando é que eu tenho que desistir de algo, pastor? Quando milagres acontecer. Aconteceu o milagre, pode parar. Aconteceu o milagre na sua vida, agora você pode parar. Uma senhora disse assim para mim: pastor, eu quero fazer uma corrente pela minha família. Quantos dias eu tenho que vir? Eu olhei para ela e disse: quantos dias só quer a sua família abençoada? Ela disse: eu quero sempre, então venha todo dia. Venha todo dia. Enquanto você tiver família, faça a corrente pela sua família. Por quê? Porque nós achamos que corrente é só quando está mal. E o melhor é prevenir do que remediar. É melhor você antecipar as coisas do que você sofrer durante elas. Né? E de repente, por exemplo, você está enfrentando uma situação, resistindo, o mal está resistindo a você, e você pega e abre mão disso daí. Irmão, não se entregue.
Jesus afirmou dizendo: resisti ao diabo. E o que ele vai fazer? É ele que tem que fugir, não somos nós. É ele que tem que retroceder, não somos nós. Ele vai se levantar, ele vai nos enfrentar. Mas Jesus disse: eu vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do mal, e nada te causará dano algum. Nós temos essa autoridade, nós temos essa força, nós temos esse poder. Por isso, quando Moisés vai ao faraó, Êxodo capítulo 5, pega aí na tua Bíblia. Eu citei para você, vamos ler aqui. Olha como Moisés chega e fala com o faraó. Êxodo 5, versículo 1 até o versículo de número 3. Eu já estou terminando, diga graças a Deus. Ih, está fraquinho. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Ai, eu gosto desse negócio aqui, sabe? Deus é festeiro, Deus gosta de uma festinha, irmão, mas é a festa dele. Não é essa festa que está acontecendo aí fora, não. Porque o culto, a nossa reunião, a nossa adoração tem que ser uma festa. Tem que ser uma celebração, tem que ser um ambiente de alegria. Quantas pessoas vêm para a igreja assim, com aquele rostinho assim, parecendo que está chupando limão toda hora? Eles até olham assim para a gente, assim, parece que está até doendo. É verdade. Às vezes a pessoa vai para a oração, ela chega: oh Deus, eu estou tão triste hoje. Não é para você ir ao Senhor assim. É para você ir a Ele com alegria. É por isso que Ele quer libertar a gente, quebrar o domínio e o poder do inimigo sobre nós. E aí o que ocorreu? Ele disse: para me celebrar uma festa. Era para ser uma festa. Lembra do filho pródigo? Ele estava lá no chiqueiro comendo comida de porco. E quando ele volta para casa, ele diz assim: me faça apenas um de seus trabalhadores. O pai falou que nada, eu já tenho um bezerro ali que eu estava engodando. Eu tenho uma roupa nova para você, tenho um anel novo, tenho um chinelo novo. Porque aqui na minha casa, aqui é festa. Aqui na minha casa é alegria. E chamou todas as pessoas e matou o bezerro e fez lá aquele churrascão gostoso e foi comemorar, porque a vida com Deus tem que ser uma festa, meu irmão, não é um tormento. Muitos cristãos hoje, parece que eles nem estão com Deus, ou parece que Deus não está com eles, né? Porque, pastor, minha vida é uma luta. Ai, pastor, parece que eu já estou perto do inferno. Pastor, só tem decepção, sabe? Só tem frustração. Irmão, você precisa rever essas coisas aí. Porque Deus, no Egito, na escravidão, é aonde nós temos frustração, decepção, tristeza, derrota, fracasso. Com Deus, a vida vira uma festa. Lembra de João capítulo 2? Acabou o vinho. O que Jesus fez? Transformou a água em vinho, porque a festa não pode parar. Esse é o nosso Deus, amém? Então é para fazer festa. Diz assim: mas Faraó disse. O que o Faraó falou? Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Essa palavra é boa. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou espada. Olha para cá. É interessante as declarações que nós às vezes fazemos. Pastor, eu tenho buscado a Deus. Tenho orado, tenho jejuado, tenho lido a Bíblia, tenho vindo da igreja. Eu tenho buscado. Levanto de madrugada. Amém. Israel também fez isso. Mas enquanto Deus não desceu e achou eles não encontraram a Deus.
Um dia também eu clamei e eu orei, mas enquanto Deus não me achou, minha vida também não mudou. Ore, clame, até que Deus te ache. Porque eu vou te dizer uma coisa, Deus está muito mais procurando a nós do que nós procurando Ele. Moisés disse para o faraó, o Deus dos hebreus nos achou. Ele nos encontrou. E é por causa dele que eu vim aqui te pedir para soltar o nosso povo. Porque ele quer que a gente ofereça sacrifícios a ele. Preste atenção numa coisa, irmão. Não adianta você cantar para Jesus estando na mão do diabo. Não adianta você dizimar, ofertar, se você está na mão do demônio. A oferta sua não chega a Deus. A primeira coisa que Deus quer fazer na nossa vida é nos libertar. É nos dar liberdade. A liberdade principalmente para chegar a Ele. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu oro, mas parece que a minha oração não sobe. Parece que Deus não me ouve. Parece que Jesus não me escuta, pastor. Por quê? Porque você ainda não está livre. Você pode estar preso a sentimentos, a pensamentos, a memórias do seu passado, a culpas, a condenação ou qualquer outras coisas mais. Às vezes tem pessoas que estão preocupadas em oferecer a Deus o que elas têm. Deus quer, primeiro, é te dar o que Ele tem para entregar a você. Depois que Ele tirasse eles do Egito, é que Ele queria o sacrifício deles. Enquanto eles estivessem no Egito, porque na terra estranha, nós não podemos agradar a Deus. Ou seja, um pé na igreja e um pé no mundo, podemos oferecer qualquer coisa a Deus. Só tem um problema, Ele não recebe. Por que que tem gente, por exemplo, que alega, pastor, eu estou na igreja, por que que as coisas não mudam para mim? Eu quero te dizer, não é o físico onde você está. O lugar físico que você está é a casa de Deus. Mas o lugar espiritual que você ocupa é qual? O lugar espiritual aonde você vive é qual? Porque tem gente que está dentro da casa de Deus, mas no mundo espiritual, ele está no mundo. Por que que ele está no mundo? Porque ele não tem diferença nenhuma do incrédulo. A mesma coisa que o incrédulo faz, ele também faz. Da mesma forma que o incrédulo vive, ele também vive. Da mesma maneira que o incrédulo fala, ele também fala. As mesmas coisas que o incrédulo sofre, ele também sofre. E alguns se acham vítimas. E a questão não é a pessoa ser vítima ou ser perseguida ou qualquer outra coisa. A questão é que você ainda não saiu de onde você já deveria ter saído há muito tempo. Porque tem gente dentro da casa de Deus, como eu afirmo, no espaço físico, mas na vida espiritual, nunca esteve com Jesus. Deus não pode te libertar, a menos que você deseje a liberdade. Deus não vai te libertar. Como chegou um senhor comigo em Governador Valadares, Minas Gerais, ele disse assim, pastor, eu tenho uma doença séria. Eu olhei para ele e disse assim, e o senhor quer ser curado? Ele disse, claro. Eu falei, tá bom, então pare de trair sua esposa. Ele olhou para mim e deu um susto. Como é que o senhor sabe? Eu não sei de nada, quem falou foi Deus, eu não estou sabendo de nada. Ele falou, mas pastor, é que eu não dou certo com a minha mulher, não sei o quê, tal, caixinha de fósforo, porque tem sempre uma explicação, né? Eu falei, tá bom. Para que Jesus vai curar o senhor para o senhor pecar com mais força ainda? Irmão, Deus quer nos libertar para nós sermos dele. Não é para a gente servir o diabo. É para a gente servir a Ele. Ele quer nos prosperar para que os nossos recursos, não é para a gente construir, não é, um império, é para os nossos recursos a gente aplicar naquilo que de fato vai transformar e mudar a vida de outras pessoas. Não é para tornar você o homem mais rico do mundo.
Ele quer te curar, não é para você simplesmente, graças a Deus, agora eu estou curado, agora eu vou trabalhar, agora eu vou cuidar da minha vida. Não, Ele quer te curar para você poder testemunhar para outros a bondade dEle, a misericórdia dEle. Ele quer o seu serviço, porque sacrifício é oferta, e oferta não é dinheiro. Porque se Deus não tiver o seu coração, Deus não tem seu bolso. Por que tem muita gente que não oferta na igreja? Porque nem a vida dele ele entregou a Deus. A primeira coisa que Deus quer de mim é o meu coração. O que Deus quer de cada um de nós é o nosso coração. Depois, se Ele tem o nosso coração, Ele terá todas as nossas coisas. Mas se Ele não tiver o nosso coração, não adianta a gente oferecer nada a Ele. Olha só para você ver, quer ver? Olha que coisa interessante. Capítulo 8 de Êxodo, versículo 25. Eu já estou terminando, diga graças a Deus. Amém. É a última coisa que eu vou lhe falar. Capítulo 8. Depois, se você quiser ver a sequência da mensagem, você assiste aí os nossos cultos aí. 10 horas tem mais um, às 5 da tarde tem outro e 7 da noite tem um último. E aí eu termino essa primeira fase hoje. Diz assim, olha. Capítulo 8, versículo 25. Deus diz assim: Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus. Mas aonde? Ok, nesta terra. Aqui já tinha aberto uma negociação. Pragas já estavam caindo para tudo quanto é lado. Milagre já estava se manifestando para todo lado. E aí o faraó chama Moisés e diz assim: Tá bom, Moisés, vai. Vocês querem fazer o sacrifício? Tudo bem. Mas vai fazer o sacrifício, mas não sai daqui não. Faz aqui mesmo no Egito. Olha a estratégia de Satanás. Olha, você pode dar o seu dízimo, pode dar a sua oferta, ajude a igreja, porque é bom você ajudar, né? Ajude a igreja. Você está fazendo uma coisa boa. Você pode ajudar as pessoas, isso é bom, Deus até vai gostar disso. Se Deus gosta disso, claro que Deus gosta. Só que é o seguinte: você pode fazer tudo isso, mas não larga esse pecado não, fica nele. Você pode ir lá fazer as coisas para o seu Deus, mas continua comigo. Continua assim. Como tem aquelas pessoas que dizem assim: pastor, eu vou na igreja. Como a senhora, por exemplo, eu fiz uma oração nela, manifestou um espírito nela, expulsei o demônio. Eu olhei para ela e disse assim: a senhora está sofrendo. Ela disse: estou sim, pastor. Eu falei assim: a senhora quer mudar? Ela falou: quero sim, pastor. Eu falei: a senhora já entregou sua vida para Jesus? Ela disse: pastor, ainda não. Eu falei: a senhora quer fazer isso? Ela: não, pastor, eu posso vir na igreja e depois eu fazer? Claro, a senhora pode fazer o que a senhora quiser, a vida é sua. Ou seja, a pessoa quer o que ela precisa, mas o que Deus quer dela, ela não quer entregar. Quando a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. As pessoas às vezes não querem se entregar a Deus da maneira que ele requer. A pessoa quer entregar a Deus da maneira que elas desejam fazer. Quando eu cheguei em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em 1997, em junho, 30 de junho de 1997, o missionário me levou para o Rio de Janeiro. E tem uma história interessante disso, depois eu vou contar. Eu não queria nunca. Quando eu negociei com Deus, eu disse para ele: Senhor, qualquer outro lugar do mundo, pode até ser Cuiabá, Deus, mas Rio de Janeiro não. O primeiro lugar que Deus me levou, Rio de Janeiro. Hoje eu aprendi, irmão, que eu não digo: essa água eu não bebo, desse pão eu não como, que eu vou precisar dessa água, eu vou precisar desse pão. Deus vai fazer eu voltar e tomar daquela água e comer aquele pão. Então eu nem falo mais nada. Esse negócio assim, o que eu quero, o que eu não quero, né? Quanto mais o que você não quer, o que Deus vai mandar você fazer. Para quê? Para saber quem está no controle. Né? Para saber quem manda. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha a igreja e não tinha
ninguém para cantar, não tinha ninguém para tocar. E eu disse assim, quem tem filho músico aqui, que canta, que toca, tal. Aí várias pessoas, até uma, por exemplo, era obreira. Ela levantou, venha cá na frente que eu quero orar pelo seu filho, orar pelo seu marido. Deus vai trazer músico, vai colocar músico nessa igreja aqui. E ontem eu estava até falando com os irmãos do louvor. Eu acho que só aqui no Cuiabá que a gente vai quebrar essa história. Mas até hoje foi a melhor banda de igreja que eu já tive em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Como que isso aconteceu? Fruto de oração. Orei, chamei aquelas pessoas e Deus começou a trazer os músicos para a igreja. Aí o menino chegou, filho dessa obreira chegou, o nome dele é Alexandre Flores Coutinho. É nosso pastor hoje na Vila São Luís, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O Alexandre, quando chegou na igreja, era pagodeiro. Ele saiu direto do pagode para a igreja. Aí ele chegou lá e disse, pastor, minha mãe falou que o senhor está precisando de músico e tal, e eu vim aqui para poder tocar, o senhor precisa, posso subir? Eu falei, agora não. Estava com aquele cheiro de onça, aquelas coisas assim, sabe? Aí eu falei, agora não, mas ó, eu preciso, eu quero você vai sentar aqui e assistir o culto, tá bom? No final do culto a gente conversa. Aí ele sentou, assistiu o culto, no final do culto ele falou, agora eu posso trazer o meu violão, tocar aqui? Então eu falei, ainda não, você vai voltar na semana que vem, tá bom? Ele falou, rapaz, é que eu tenho que tocar lá no pagode, não sei o quê, você vai lá, depois tu volta aqui. Aí ele foi lá, voltou de novo, resultado, quando foi um dia, ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu entendi o que o senhor está fazendo comigo. Entendeu? Entendi. O que é que eu estou fazendo com você? O senhor não vai deixar eu subir e tocar para Deus enquanto eu estiver tocando para o mundo, né? Falei, bingo! Ele disse, pois então, pastor, quero dizer para o senhor que o mundo perdeu um tocador e Jesus ganhou um adorador. A partir de hoje eu vou tocar para Jesus. Foi lá para a nossa igreja, formou essa banda, era muito cuidadoso, homem de Deus, cresceu lá no ministério, virou nosso pastor e hoje está lá tomando conta da obra de Deus. Era isso. Agora, Deus queria que ele tocasse para ele? Queria, mas queria que ele largasse primeiro o que ele fazia. Deus queria o sacrifício de Israel? Queria. Deus quer o meu louvor, a minha adoração? Deus quer o seu culto? Claro que Ele quer. Mas você tem que escolher. Lembra de Elias? Se Baal é Deus, adore a Baal. Mas se Deus é Deus, adore a Deus. O que Elias estava pedindo? Posicionamento. Quando o povo de Israel se posicionou, fogo caiu do céu. Quando você se posicionar, fogo cai do céu. Só para a gente terminar aqui, ó. Eu vou terminar. Abra a tua Bíblia em Amós, capítulo de número 5, por favor. Só para você poder entender, irmão. Deus não quer de nós o que nós queremos dar. Deus quer de nós o que Ele deseja receber da nossa vida. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Olha o que ele diz aqui em Amós, capítulo de número 5. Posso ler? Versículo de número 22 diz assim: E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito, o barulho, né? Hoje, como naqueles tempos, na hora de cantar, tocar, o pessoal tocava, fazia aquela harmonia musical. Cantava, fazia aquela coisa maravilhosa, como tem cantor, por exemplo, hoje no meio evangélico, né, que vai, faz aquele show, a galera vai, dança, faz aquela coisa toda. Né? Lá no Pará tem um show lá, uma vez por ano, né? Eu não vou citar nome aqui, mas tem um show lá só de cantores gospel, eles vão para lá, aquele pessoal todo, e uma jovem da nossa igreja foi comigo e disse assim: pastor, eu posso ir lá no evento X? Eu falei: filha, você vai ficar triste se você não for? Pastor, eu queria muito ir.
Eu falei, pois é, nós temos uma vigília aqui. Agora, se você vai ficar feliz indo lá, eu não gosto de estragar a felicidade de ninguém. Se você vai ficar feliz indo lá, vai lá, minha irmãzinha. Vai lá, se você vai ficar feliz, vai. Pode deixar que a vigília a gente faz aqui para Deus. Aí ela foi lá no evento. E aí nós fizemos a vigília lá na igreja. E aí no outro dia, ela chegou, 2 dias depois, ela chegou lá na igreja, e eu fui e falei com ela, e aí, como é que foi lá? Ai, pastor, eu estou tão cansada, pastor, que até agora, de tanto que eu adorei a Deus, pastor, eu louvei para Deus, eu fiz não sei o que eles dançam lá, aquela coisa toda, né? E eu fiquei olhando ela falando aquela empolgação, mas eu estou toda doída até agora. Aí eu olhei para ela e falei assim, fica em pé. Eu também adorei a Deus. Eu também louvei a Deus. Mas o meu louvor para Deus não me trouxe dores. E não estou doído. Passei a noite em vigília enquanto você passou algumas horas nesse barulho. Fique em pé. Fiz uma oração nela. Agora pode ver se você tem dor. Ai, pastor, acabou as dores. Pois é, esse é o nosso Deus. O que a gente faz para Ele não traz desgosto, não traz dores. Não traz sofrimento. E o que adianta a pessoa ir lá, fazer aquele barulho todo, como Deus falou assim, tira esse barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Não adianta a gente tentar servir a Deus lá fora e querer fazer para Deus aqui dentro. Deus não quer artista. Deus quer adorador. Deus não quer barulho, Deus quer louvor. Deus não quer simplesmente cultos aonde a gente possa ter aquilo que nos satisfaça aqui na terra. Deus quer cultos aonde fique marcado na eternidade, porque é para isso que nós estamos aqui. É isso que Deus deseja fazer. É o que Deus está falando com o povo de Israel. Isso não é um problema atual da igreja, não. Isso é um problema sempre que o povo de Deus teve. Que é justamente isso. Infelizmente é uma grande verdade. Diga misericórdia. Nós não adiantamos nada darmos a Deus o louvor e a adoração se estivermos comprometidos até o nariz lá fora. Deus quer que a gente se posicione da forma correta, da forma necessária. Aí Ele vai receber a nossa adoração, nosso louvor. Aí Ele vai receber nosso cântico, vai receber a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos posicionados da forma correta. Existe muita gente que vai lá, sobe no altar, muita gente que vai lá e canta, e depois engana, mente, manipula, prostitui, adultera. O que Deus quer não é apenas barulho, Ele quer comprometimento com Ele. E quem está comprometido com Deus, não se compromete com o mundo. Ou é Deus, ou é Baal. Se é Deus, então adore a Deus e fique somente com Deus, porque Ele é mais do que suficiente. Se desligue do mundo. A primeira coisa que o diabo não quer é que você rompa com o mundo. Se você quiser ser livre de fato, quebre todas as ligações que você tem com o mundo. Aí Deus vai te abençoar. Aí Deus vai fazer a obra na sua vida. Aí sua vida vai mudar. Diga graças a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande